Dar conta das demandas diárias da coordenação é um grande desafio. E eu sei que às vezes você acaba cometendo erros, pequenos erros, que acabam comprometendo, gerando insegurança, frustração por não dar conta dessas demandas. Mas vem comigo que hoje eu vou te mostrar 3 erros que você comete na sua organização e podem estar atrapalhando muito a sua segurança e o nível que você conversa com seus professores. Muito bem-vinda, galera, no mais um Estourando a Bolha, um programa em que a gente fala sobre questões de psicologia e psicopedagogia dentro da coordenação escolar. E hoje eu vou te falar os 3 erros e a gente vai focar nos padrões mentais que esses erros envolvem e como isso pode atrapalhar e muito, mas muito a sua organização diária. E ao saímos aqui, tá tudo bem? Estão me vendo? É o celular, gente, é isso. Aproveito já para dar um recado muito importante, né? Como vocês sabem, estamos em férias escolares, logo se vocês escutarem um leve barulho de crianças ao fundo, são os meus pequenos vizinhos aqui embaixo, e eu moro no 17º, mas eu consigo escutar eles com todo o amor e carinho que eles merecem. Então, talvez tenha um fundinho de crianças gritando, brincando, mas pelo menos, né, vocês estão descansando. Se eles estão aqui brincando, quer dizer que a coordenação, em alguma parte, está descansando, porque eu sei que nem todo mundo tá de férias, né? Muito boa noite, Maria Porto! Gente, vocês estão me escutando direitinho? Tá tudo certo aí? Estão escutando, né? Eu gostaria de lembrar que as estratégias que eu vou passar aqui hoje para te falar tudo que a gente vai conversar e que eu vou te mostrar como você vai melhorar, não só aprender quais são os 3 erros que você pode estar cometendo e também como melhorar eles. E essas técnicas fazem parte do método Liderar com Sutileza, um método que já tem centenas de alunas, feito por mim e pela Marcélia, e que ajuda coordenadoras a terem seguranças para resolver os problemas diários da coordenação. Boa tarde, Edna. O nome da minha mãe é Edna. Aí, ó, a Edna, eu já tenho uma proximidade maior com ela, gente, porque é o nome da minha mamãe. Muito bem, então vamos lá. Lembrando que eu sempre vou seguir no meu mapinha aqui pra não me perder, porque vocês sabem que eu e a Marcela, a gente é meio maluca da cabeça, então às vezes a gente pode se perder, então eu vou seguindo por aqui pra que fique mais claro e evidente o que a gente vai falar, certo? Vamos lá. Pra que a gente precisa ter pra ter organização dentro da coordenação? A gente precisa ter organização dentro da coordenação porque, de fato, gente, isso vai trazer uma segurança no seu dia a dia. Isso que vai fazer com que você consiga dar conta das demandas, atender os professores, atender pais, alunos e consiga, de fato, exercer o seu papel dentro da coordenação. Quando muitas vezes a gente acaba não conseguindo se organizar dentro da coordenação, a gente acaba se sentindo culpado. E eu quero tirar essa culpa de vocês hoje. Você não foi ensinado dentro da coordenação a ter uma organização diária. Nem sempre você consegue dar conta das demandas porque você não tem as estratégias corretas para isso. E é isso que eu vou te mostrar aqui hoje, os erros que você pode estar cometendo, não porque você quer, mas porque ninguém nunca te alertou sobre eles, certo? E aí, claro, né, quando a gente entende os nossos erros e a gente entende como melhorar, é muito mais válido, a gente consegue ter segurança para driblar os imprevistos, para lidar e organizar tudo no nosso dia a dia, que é normalmente caótico dentro da coordenação. Por mais organizada que você seja, é a coordenação, é uma escola, são cheias de pessoas, é uma vida, né? A escola é uma vida complexa, né? É um ser humano, é um órgão vivo. Então, muitas vezes você vai precisar se organizar, fazer tudo direitinho para que você consiga dar conta das demandas. Já vou avisando e pedindo sempre que vocês, se vocês estão gostando das lives que tá rolando, dá aquela curtidinha aqui, que eu sou uma leonina biscoiteira e peço sempre um biscoitinho pra vocês dos meus corações. E também, se você... Gente, bora lá, que o celular deu pau, mas vai dar tudo certo. Vocês estão aqui ainda? Estão, né? Por favor. Então vamos lá. Perdi o que eu tava falando. Muito bem. Deixa eu ler aqui que eu achei muito bom, ó. A Kate, dentre as minhas estratégias nesse primeiro ano como coordenadora, que a minha organização gera confiança em mim e na minha equipe. Isso me ajudou nesse primeiro semestre e vou me aprimorar para o segundo. Perfeito! A Kate arrasou. Inclusive, a Kate, se eu não me engano, ó, eu sou boa com alguns nomes aqui. Kate está no Coordenadoras em Ação, que vai rolar daqui 2 semanas, não tá, Kate? Você comprou o ingresso, não tá? Eu não tô ficando louca, né? Me fala se eu tô ficando louca ou não. Bora lá!
Então vamos lá, eu ia pedir, eu lembrei que eu ia fazer, eu ia biscoitar mais ainda. E pedir no coração, porque eu sou biscoiteira, e pedindo pra vocês compartilharem aqui, ó, nesse aviãozinho pras outras pessoas, que, como vocês sabem, o que a Kate colocou, a organização, ela traz esse empoderamento. Viu, eu não tô ficando louca, Kate, eu vou te conhecer pessoalmente, viu, eu sei, eu conheço vocês, eu sei quem é algumas pessoinhas que sempre aparecem mais nos stories, no direct, a gente acaba conhecendo. Sempre interajam com a gente nessas coisas, até aqui na live, quem aparece muito a gente conhece. Então, bora lá que eu vou começar o conteúdo, de fato, vou parar de enrolar, porque, né, a pessoa é dessas. Mas compartilhem. Vamos lá. Organização, gente, ela é uma das bases para que você tenha segurança dentro da coordenação, para que você consiga, de fato, cumprir seu papel. Porque se você tá atolado de coisa para fazer, você não consegue olhar para aquilo que realmente importa, que é fazer o seu papel dentro da coordenação. Respira, que depois eu vou falar sobre o papel na próxima live que a gente vai ter. Olha eu dando spoiler, nem sei o que vai ser a live e eu tô aqui. Já me comprometi, vai ser sobre papel, então. Mas vamos lá. E é muito importante que ninguém, como eu disse, te ensinou de fato a se organizar. Ninguém pega na mão da coordenadora e fala assim, olha, é melhor fazer desse jeito, é melhor fazer daquele jeito que vai dar mais certo. E é isso que a gente faz aqui no Instagram e o que a gente faz mais especificamente, mais minuciosamente lá no Método Liderar Sutileza, né? E é importante que você entenda que, como ninguém te ensinou, não é pra você se sentir culpada quando eu estiver falando dos erros, tá? Não é falar assim, meu Deus, o que eu fiz? Foi o que você deu conta de fazer até o presente momento para que você, né, conseguisse dar conta. O que acontece muitas vezes, isso acaba te gerando insegurança e frustração, tanto para você como coordenadora quanto para sua equipe. Te gera aquela insegurança e fala assim, meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo. Sabe, a primeira coisa e o primeiro erro que vocês muito cometem e que eu quero desmistificar aqui agora, qual que é o padrão mental que a gente tem envolvido nessa questão? Qual que vocês acham que é? Coloca aí. Quem já tá aqui há mais tempo, acho que já sabe mais ou menos o que eu vou falar. Listas de tarefas. Quem aqui, coloca aqui pra mim, quem usa listas de tarefas? E eu sei que vocês acham que ele é a melhor coisa do mundo para coordenação, só que não é. Lamento informar se você usa listas de tarefas para organizar o seu dia dentro da coordenação. Isso não funciona para coordenadoras. Ela pode ser ótima para você que está arrumando sua casa, para uma outra profissão, para se você está estudando, mas para coordenação não funciona. Ela mais te atrapalha do que te ajuda. E a grande questão é que a lista de tarefas, ela te dá uma falsa sensação de que você está no controle. E de fato, você está no controle. Só que aí entra a grande questão. Muitas vezes você vai buscar dentro da lista aquilo que é confortável, aquilo que é mais fácil e não o que precisa de fato ser feito naquele momento. Você escolhe por conforto. Só que quem está na coordenação não pode se dar o trabalho de estar confortável. Lamento se você acha que você quer estar confortável, que você quer conseguir fazer as coisas. Não é assim que funciona. Coordenadoras precisam estar onde elas têm que estar e não onde está o conforto. Desde que a Lara colocou, eu nunca conseguia cumprir minhas vezes. Tá vendo? Não dá, gente, não funciona, porque você escolhe aquilo que é confortável pra você. Então é muito importante que você aprenda que lista de tarefa não funciona. Dona Laila e Dona Kate, eu sei que estavam lá no Coordenação 2.0, por isso que elas já sabem como fazer a agenda, né, mocinhas? Eu pego vocês, eu lembro de vocês. Vamos lá. Mas, Carol, se eu não vou fazer lista de tarefa, o que eu vou fazer, pelo amor de Deus? Eu não sei outra estratégia. Foi o que eu consigo fazer, o que eu dou conta, né? E é muito importante que você tenha uma agenda com horários determinados ou pré-determinados. Então, é muito importante que ao invés de listas, você construa uma agenda de fato. E a gente tem várias lives que falam sobre agenda, a gente tem várias coisinhas que estão aqui no Instagram que você pode acessar, tá? Mas aí, é importante que você entenda que não é só simplesmente colocar horários pré-determinados, mas é visualizar os melhores horários para certas atividades dentro da escola. Então, vamos supor que você comece o seu dia e coloque uma reunião, sei lá, uma reunião importante no primeiro horário. Você não vai ter nem tempo de pensar sobre aquela reunião, né? E vai só querer dar conta. E falar, se a Carol falou que tá, tem que colocar horário pré-determinado. Então, aquela reunião vai ser todo dia, 8 horas da manhã, quando eu chego na escola. Talvez não seja o melhor horário. E ao contrário, por que a gente acaba aceitando a lista? Vamos lá. Ó, vou dar um exemplo real aqui, que acontecia lá na escola e que a gente às vezes fazia e tudo bem. E a gente dava conta na maneira que a gente dá conta. E aposto que você faz daí também.
Você tem uma reunião com o professor que é aquele do bonde da resistência, aquele que dá trabalho. Então, toda reunião você sabe que vai ser assim, pauleira, você tem que pontuar ele. Você coloca na sua lista do dia. Colocou na lista do dia aquela reunião importantíssima com o professor, e aí você fala assim, depois do almoço eu vejo. E vai pegando outras coisas da lista, aquilo que é mais confortável. E aí você fala assim, não precisa ser agora não precisa ser agora não. E vai deixando essa reunião para depois, O que acontece? Você tá preferindo a coisa que é confortável. Só que a reunião, ela é prioridade. Porque acaba que, se você não pontuar seu professor, vai ter um monte de problema depois, lá na frente, com o pai, com o aluno, o que for. Mas vai acabar. Só que, porque é mais confortável, você deixa a reunião para sexta-feira, vamos supor, nossa, esqueci, eu tinha que fazer a reunião, escrevi na lista todo dia e não consegui cumprir. Não conseguiu ou não quis? E aí, é por isso que a lista, muitas vezes, ela te dá essa falsa sensação de liberdade e que é muito melhor. Só que ela não é. Porque a lista, ela traz para o seu cérebro essa sensação de estou cumprindo a minha parte, mas também te gera frustração. Porque como as meninas falaram aqui, você acaba não conseguindo dar conta da sua lista. Primeiro que você, às vezes, coloca a lista, tudo que você tem que fazer no dia. Você não pensa em a quantidade de coisas, o tempo que você leva quando você monta uma agenda. Você olha o tempo que você leva para fazer, como você vai fazer, que horas você vai fazer. E aí, você vai olhar esses horários e pensar assim, qual que é o melhor horário para cada coisa? Porque, por exemplo, gente, vamos ser sinceros, em cada escola existe um horário e cada pessoa é uma pessoa. Eu e a Marcélia, por exemplo, a gente faz as aulas, qualquer aula, live, a gente faz de manhã, porque a gente está descansado. Mas pode ser que seu pico de criatividade e desenvolvimento para fazer um documento para a Secretaria de Educação, para montar um PEI, para fazer alguma coisa, seja à tarde e tá tudo bem. E pode ser também que às vezes de manhã você consiga só fazer de manhã porque os seus professores fazer só à tarde, você consiga fazer só à tarde, porque os seus professores têm o melhor horário de manhã para que sejam feitas as reuniões. Então não tem como você colocar esse horário para fazer os documentos ou criar materiais, formações para os seus professores. Então, percebe que não é apenas um horário pré-determinado, mas é o melhor horário que se encaixa na sua realidade dentro da coordenação. E é isso que vai te trazer segurança. Essa organização, ela vai te dando confiança, como falou a Kate. Você vai criando uma confiança de que você consegue dar conta das demandas e que você consegue, de fato, cumprir seu papel com segurança. Você consegue atender um pai, consegue atender um professor. E aí que é a grande questão. E olha que é só o primeiro erro. Esse é só o primeiro erro que vocês cometem. E olha que o pano pra manga que já deu. E aqui, eu vi que vocês colocaram, né, a questão de eu faço uma lista de prioridades, né? E é importante que vocês entendam que tudo bem você querer fazer essa lista de prioridades, aí a escolha é sua. Eu estou te falando o que funciona para as nossas mais de 200 alunas que a gente tem. Tá? A gente tem muita aluna, elas seguem o nosso método e funciona. Se você quer continuar a lista de prioridades, tá tudo bem. Só que você também vai ter que entender que vai ter dia que tudo bem, você vai conseguir cumprir, porque tem coisas que são mais rápidas dentro das listas. Às vezes são atividades mais corriqueiras, você consegue, ok, eu não sei. Mas tem dias que são mais complexos, que vem a questão que eu quero falar com vocês do porquê, outro motivo de você ter uma agenda, pensando nisso. Existem algumas coisas que a gente acaba fazendo dentro da coordenação, e entra isso dentro da lista, que é entupir o seu dia, e é literalmente entupir o seu dia de afazeres, sem pensar em respiros. Carol, mas coordenação não tem respiro. Carol, você tá ficando louca? Não existe respiro na coordenação. Sim, existe se você se organizar para isso. E são esses respiros que vão te dar segurança para você lidar com o professor, com o pai, com o aluno, com qualquer situação e imprevistos que surgem. Porque, como eu disse no início, a escola é um organismo vivo e imprevistos vão acontecer. Por isso que ter a lista e não ter uma agenda vai te dar essa frustração. Porque as coisas acontecem, menino se machuca, professor não chega, professor falta, professor pega atestado, secretaria sai do almoço no horário errado, a mãe do menino vem falar com você. Acontece. E como que você, com a lista, vai saber o melhor momento para se organizar para isso? Não vai. Essa é a grande questão. E aí, como que eu penso, Carol, tá, mas como que eu faço? Eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu não tenho como não entupir a minha agenda. Tem sim. Sabe como? Você vai pegar, nem que seja,
nem que seja meia hora de manhã e meia hora à tarde, tá? Para colocar horários lacunas. Então, vai colocar umas lacunas que são horários em branco. Carol, como assim horário em branco? Pelo amor de Deus, cara, como eu vou colocar um horário em branco dentro da minha agenda? Sim, vai colocar. Esse horário em branco, você vai utilizar para que seja feita por exemplo, uma alteração. Então, por exemplo, se um pai chegou querendo conversar com você no momento que estava programado fazer um documento, e esse pai chegou conversando e você precisa atendê-lo, porque é uma demanda urgente lá, um imprevisto. O pai quer ser atendido, aconteceu um imprevisto. Né? Às vezes acontece. A gente precisa atender os pais às vezes. Não sempre, isso não pode ser exceção. Mas isso é para outra live. Respira que vai dar tudo certo. Você vai atender o pai com escuta, com atenção, com carinho, né? Genuinamente, que a Marcela até adora quando eu falo essa palavra, mas é escutar genuinamente o que o pai tem a dizer. E não se preocupa com aquele documento. Não fica na cabeça assim, meu Deus, eu tenho que fazer aquele documento. Meu Deus, eu tenho que fazer aquele documento. Não, por quê? Porque você tem uma janela de manobra. Essa lacuna em branco é a sua janela de manobra. Então, você vai falar assim, tudo bem, vou atender o pai com tranquilidade, porque às 11 horas irei usar minha janela de manobra para fazer esse documento. E aí, Carol, eu não consigo uma hora cada horário, que é o que a gente aconselha, uma hora de manhã, uma hora à tarde. Faz pelo menos meia hora cada horário, tá? Faça dentro da sua realidade, mas coloque esse horário de manobra, essa janela de manobra dentro da sua agenda. Ela vai fazer total diferença. Por quê? Porque quando a gente pensa dentro da coordenação, a gente acaba pensando assim, tudo é imprevisto. E aí tem uma frase que a minha irmã me falou uma vez, quando eu tava conversando com ela, sobre lá no ensino online, bem antes a gente nem pensava na Midas ainda, gente. E aí eu falei assim, mas Fernanda, tudo é prioridade dentro do que tá aqui. Aí ela olhou pra mim e falou o seguinte, se tudo é prioridade, quer dizer que nada é prioridade. Então, se tá tudo que tá dentro da sua agenda é prioridade, lamento, nada é prioridade dentro da sua agenda. Você não sabe o que é prioridade. Então, ter isso bem elaborado, ter esses horários e pensar assim, isso é minha prioridade do dia, eu tenho que fazer esse documento, eu vou usar minha janela de manobra para focar. E aí você tem esse horário. Não precisa ficar tirando uma reunião importante com o professor, com a direção, com o pai, para isso, tá? Então, a janela de manobra seria estrategicamente melhor ao final da manhã ou ao final da tarde. O correto da janela de manobra é você utilizar ela um horário de manhã, um horário à tarde. E aí fica a seu critério o horário. É melhor que fosse no finalzinho, no meio da manhã, no meio da tarde. Ou no final da tarde, se for o caso, tá? Se você escolher uma hora por dia, tá tudo bem também, gente. Cada um faz o que conseguir. Não é pra ficar usando o que a gente fala aqui, pra as meninas falaram que é isso. Não fiquem assim com o que a gente fala. E acolha o que a gente tá falando e use pra dentro da sua realidade. Vocês só vão ter segurança quando vocês entenderem o que a gente está falando e conseguirem encaixar dentro da sua realidade, tá? Então é muito importante que vocês entendam que as coisas, a organização, a segurança, ela só vem quando você entende o que é adaptável e é flexível dentro da sua realidade. Tem coisa que a gente fala que infelizmente não cabe na escola de todo mundo. Infelizmente. Às vezes um papel, às vezes uma forma de organizar, às vezes, por exemplo, eu já falei isso em algum lugar, agora eu não lembro onde, acho que foi um post que a gente fez. Tem coordenadoras que a gente tem que elas não têm secretária, gente. E elas são as secretárias da escola. Então, uma janela de manobra pode ser que seja só no final do dia, quando ela já tiver terminado tudo. Mas se você consegue prioritariamente colocar a janela um pouquinho de manhã e um pouquinho à tarde, melhor ainda. Tá? Então, vá dentro da sua realidade, eu não quero que vocês se frustrem quando a gente estiver falando as coisas, eu quero que vocês adaptem a realidade de vocês. Consegue meia hora por dia? Show, melhor que nada, tá tudo bem, tá? Então, bora lá. Uma outra coisa que a gente acaba fazendo muito errado dentro da coordenação, e envolve também essa questão de lista, tudo desde o começo que a gente tá falando, é não pensar a médio e longo prazo. Por que as listas têm ligadas a isso? Porque quando eu faço a minha lista, eu penso só ou na minha semana ou no meu dia, curto espaço de tempo. Só que a coordenação, ela não pode se dar ao luxo de pensar só nessa semana. A gente tem eventos e ações que acontecem e tem que, lá no início do semestre, a gente não monta o planejamento do semestre? Deveria, pelo menos, sejamos sinceros. Mas eu sei que a maioria de vocês tem calendário anual. Então, utilizar isso a favor, ao invés de ficar focado naquilo do dia. Por quê? O que acontece muitas vezes? E eu vou falar por experiência própria.
Ano passado, eu comprei um planner lindo, 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 lindo. Só que ele era de colocar as datas, ele era em branco. E o que acontecia? Eu colocava as datas da semana, só que eu me perdia nos processos ao longo do mês, por exemplo. Quando você tem uma agenda e você pensa a longo prazo, você coloca, por exemplo, a gente está no dia 11 de julho. Eu coloco na minha agenda que dia 20 de julho eu tenho que me organizar para o evento Coordenadoras em Ação, que vai rolar dia 23, né? Inclusive a Kate, Dona Kate estará lá, né, Dona Kate? Então, a gente precisa se preparar. Agora, se eu fico presa na minha lista, chega no dia 20, eu fico perdida com o que eu tenho que fazer. Eu deixo tudo para a última hora. Eu não consigo organizar por etapas. E isso vai me dando insegurança, porque eu vou achando que as coisas não vão funcionar. E de fato, talvez não funcione. Talvez dê tudo certo. Um anjo caia do céu e fale assim, vai dar tudo certo, lindamente. Às vezes dá. Então é por isso que às vezes um projeto não sai como esperado. É por isso que às vezes uma prova, a revisão da prova dá errado e você tem que ficar de última hora imprimindo prova de aluno que o professor mandou, sabe, meia-noite do dia anterior. Porque você não tem uma organização e não pensou a médio e longo prazo. Quando eu estava de coordenação na escola, o que eu fazia com as minhas coordenadoras no início do semestre, tá? No início do semestre. Eu pegava o Canva, montava o calendário e sentava com elas e batia as datas do mês. E falava assim, ó, então e eu fazia junto com elas. E eu pensava a médio e longo prazo, bimestralmente. Então era uma forma da gente se organizar dentro da coordenação e isso me dava segurança, porque eu tinha feito primeiro com elas, segundo, porque eu tinha as datas certas do que eu conseguia e orientava as meninas e a gente seguia o mesmo plano. E isso me dava uma coisa que eu não ia ficar no último do segundo tempo pensando no que tinha que ser feito. Não, porque estava tudo já organizado. Então, pensar de forma mais organizada, a médio e longo prazo, te traz uma quebra de padrão de frustração e insegurança. Porque quando a gente faz as coisas de última hora dentro da coordenação, isso acaba gerando insegurança na equipe e pensa assim, nossa, ela não se organizou. Isso causa muita insegurança na equipe, em você. E gera frustração, tanto em você que vê as coisas sendo feitas de última hora, não da maneira que você planejou, mas de se sentir incapaz às vezes. Incapaz, frustrada, porque fala assim, meu Deus, eu não consegui de novo. Então é uma forma de você pensar a longo prazo, tá? Então evitar fazer isso de última hora. E aí entra uma coisa que eu também já ia falar, é difícil manter o foco, é difícil lidar com os imprevistos. Só que quando a gente está dentro da coordenação, as pessoas pedem a nossa atenção. E isso é uma coisa boa, porque quer dizer que a sua equipe confia em você. Só que não quer dizer que você tem que atendê-los a todo momento que eles desejam. Até falei disso nos stories hoje. Quando a gente tem uma alta demanda da equipe, dos pais, a gente precisa entender que existem situações que sim vão ter que ser atendidas no horário que a pessoa precisa, e tem situações que você precisa aprender a dizer não. Que essa até é uma dica extra, não é um erro que vocês cometem, mas eu acho que é uma coisa válida e de ensinar para vocês. Quando a gente tá dentro da coordenação, acaba que a gente tem a falsa sensação que precisa atender todo mundo o tempo inteiro, para trazer segurança para a equipe, e é o contrário. Você precisa atender a equipe em momentos adequados para que você consiga dar conta da demanda que a equipe está te passando de forma real, segura e genuína. Porque senão você vai ficar toda hora pensando assim, mas tu tem que fazer isso. E a pessoa tá lá te falando alguma coisa. Nossa, eu tenho que atender o pai do João depois dessa reunião. E você não tá nem prestando atenção no que a pessoa está falando. E isso não traz segurança, porque depois você fala umas coisas que você nem lembra, a equipe te fala uma coisa e você bate e fala assim, ok. E aí você fala, quem deixou você fazer isso? Você, naquele dia. Então isso vai gerando uma certa insegurança da equipe em você na sua capacidade de liderança. Só que é só você não sabendo dizer não. Carol, como que eu faço isso dentro da coordenação? Existe eu até coloquei uma conta, né? Eu fiz meio que uma continha. É assim, você fala, não posso, o motivo e o momento possível para atender essa pessoa para aquela demanda. Então, um pai veio falar com você, da secretária, olha, o pai do Carlos pediu para você falar com ele agora. Olha, você avisa para ele que eu não posso, porque eu tenho que ir lá na sala da professora assistir a aula que já está combinado. Mas informe que às 15 horas ligo para ele e atendo a demanda que ele me passar. Ponto. Você tem um motivo para falar ou não. Ou um professor vai falar assim,
Você pode me dar uma ajudinha? Olha, infelizmente agora eu não posso, porque eu estou fazendo um documento extremamente importante para a Secretaria de Educação. Mas vamos marcar, ó, daqui 2 horas eu te procuro, que é um horário que eu consigo te atender. Pode ser? Talvez quando você chegar na pessoa, a pessoa já tenha resolvido o próprio problema, nem tenha mais demanda. Mas é importante que você siga essa regra, para que você também se coloque em posição de escutar seu professor com segurança. Senão as coisas vão emaranhando, gente. Você vai só escutando e você não dá conta da sua própria vida. Porque você fica até com as escolhas do outro. Quando a gente diz sim para tudo, a gente está dizendo não para a gente, para as nossas demandas dentro da coordenação. Então, fique muito claro que você precisa, de fato, se organizar para escutar genuinamente a sua equipe. E para falar não com assertividade. Tá tudo bem falar não. Eu e a Marcélia, vocês acham que não? Vocês acham que é tudo mar de rosas, né? Vocês acham que é lindo eu e a Marcélia, né? Vocês acham que assim, a amizade é rosas, né? O mar de rosas. Não é. É que, por exemplo, às vezes eu falo, não consigo porque a gente tem essa e essa demanda. Mas posso fazer na semana que vem. Show! Não tem problema o dizer o não. O problema é você falar assim, não posso e acabou. Nossa, ela nunca pode me atender. Nossa, como assim? Nunca pode, coordenadora que nunca pode. E claro, sempre atenda essa pessoa, tá? Então é importante que vocês tenham esse cuidado. São alguns erros que a gente comete que acabam gerando frustração. E aí vamos fazer um resumo para quem chegou, para quem tá chegando, para depois você ver o replay da live, tá? Então vamos lá. Primeiro erro que a gente comete, fazer listas de tarefas ao invés de uma agenda organizada. Isso dá uma falsa sensação para o seu cérebro que ele pode escolher o que é confortável. E na coordenação, não podemos se dar ao luxo de escolher o que é confortável. A gente precisa escolher o que precisa ser feito de fato, tá? Uma outra coisa é não ter as janelas de manobra dentro da sua agenda, dentro da sua realidade, dentro da sua possibilidade. Lembra? E não se programar a médio e longo prazo, porque isso acaba que você gera uma frustração e insegurança no seu próprio trabalho e no trabalho da equipe. E a dica extra que eu dei foi como falar não, que você precisa falar não para as pessoas para que você fale sim para o seu próprio trabalho e o seu papel dentro da coordenação. Isso é muito importante que vocês entendam. E que através da coordenação é que você vai entender que você traz segurança. Uma coordenadora organizada e segura é o que vai fazer com que você dê conta das demandas, cumpra o seu papel, atenda os professores com segurança e assertividade e consiga que o trabalho na escola se desenvolva. É através através dessas questões que vocês conseguem dar conta das demandas. É fazendo uma organização real. Não é o que a Carol, a Marcélia estão falando. É o que de fato funciona para você. Mas não é seguindo a Deus dará. Ah, vou fazer porque eu acho que é mais coerente. Não. Tenha momentos adequados para as coisas adequadas, tá? Então, se organizem e não é o que é adequado para mim. A Marcélia faz as coisas de manhãzinha. Acorda 5 horas da manhã, tem dia. Inclusive, hoje ela acordou 4h30, maluca. Eu começo a trabalhar às 9 e pra mim tá tudo certo, porque eu sei os meus horários. E a Marcela também sabe os dela. Você sabe os seus. Então, se organize de fato para fazer. E se você atua como secretária também, né, dos professores, como a Ana Cláudia falou aqui, é muito importante limitar as demandas dos professores a você. Limite em horários adequados, em momentos adequados, tá? Então, não é um dia anterior que tem que pedir, um dia antes tem que pedir as coisas da prova. Não, tem um horário, tem uma demanda. Não se limite as coisas, tá? As coisas que vocês têm que fazer, limitar e trazer respeito. A segurança vem quando eu respeito os meus próprios horários dentro da coordenação e não fico à margem do que o professor quer, do que a direção quer. E sim do que eu posso fazer naquele momento adequado. Claro que tem exceções, mas a regra é dê prioridade para as suas coisas e não a dos outros, tá? Muito bem, gente. A organização, ela é base. Eu acho que vocês conseguiram perceber isso. Se você gostou dessa live, comenta aqui. Eu me organizo, eu aprendi alguma coisa. Me conta o que vocês aprenderam. Ai, meu olho deu uma, né? Ai, deu alguma coisa no meu olho aqui. Tudo bem. Então, me conta o que você aprendeu quando essa live ficar salva. E amanhã a gente vai ter a nossa líder diamante, a Helena, que vai falar com a Marcélia sobre como ter reuniões, segurança dentro das reuniões, lidando com reclamações, as questões todas que vêm com reuniões com os professores. E aí ela vai mostrar para vocês como ter segurança da mesma maneira que ela aprendeu dentro do método, tá bom? É isso, galera. Um beijo, uma ótima noite para vocês. Meninas do plantão, minhas alunas, tá? Do plantão de dúvidas. Tô esperando vocês às 19h30, tá? Daqui a pouquinho, daqui 1 horinha. Tô esperando, hein? Um beijo, tchau, tchau.